Eu sigo por aqui agora com uma entrevista importante. O IBAMA emitiu a primeira licença ambiental para atividades de petróleo e gás na margem equatorial. A área se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte. Sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Eu já queria uma espécie de didatismo nessa primeira resposta para entender, para o nosso público entender o que é essa liberação agora e se ela tem a ver com a foz do Rio Amazonas. Boa tarde, é um prazer enorme estar falando com vocês. Fico muito feliz de estar participando. Bem, vamos lá. A Petrobras é uma empresa brasileira que tem grande expertise na área de exploração de petróleo e ela solicitou recentemente a renovação de uma licença para a exploração de petróleo na região do Rio Grande do Norte, a chamada Bacia Potiguar. Ela já tinha uma licença de 10 anos atrás e essa licença estava vencida, ela não foi utilizada e o IBAMA agora renovou essa licença que permite a exploração nessa região. Quando a gente está falando da margem equatorial, a gente está falando da região do Brasil que está próxima da linha do Equador, por isso margem equatorial. Ela vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. No Rio Grande do Norte e no Ceará já existe produção de petróleo naquela região. Já ocorreram explorações, já ocorre produção. O Rio Grande do Norte tem, inclusive, refinaria própria. Então, no caso específico do Rio Grande do Norte e do Ceará, não é nenhuma novidade. Nós estamos falando de uma renovação de uma licença, que inclui aí o Pitu Oeste e Anhangá. Essa licença foi assinada hoje pela manhã pelo IBAMA. Isso vai permitir que a Petrobras explore petróleo nessa região. Isso não tem a ver com a licença pretendida e que foi negada para a Petrobras da Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas também está na região da margem equatorial, também está na linha do Equador, está bem distante dessa região, é uma região muito extensa. Onde, no caso específico da Foz do Amazonas, por conta principalmente da sensibilidade ambiental da região, das fortes correntes marinhas que existem nessa região e principalmente por uma série de insuficiências nos estudos que foram apresentados, o IBAMA decidiu negar essa licença agora recentemente. Então, a Foz do Amazonas está de um lado e do outro lado extremo da margem equatorial está a região do Rio Grande do Norte, que é uma região que já conta com produção de petróleo e agora conquistou mais 2 licenças. A gente está licenciando hoje para a Petrobras cerca de 100 novos pontos de exploração de petróleo no Brasil. A Petrobras é a maior cliente do IBAMA no licenciamento ambiental. Nos últimos 5 anos, o IBAMA emitiu 89 licenças para a Petrobras e negou 3 licenças, ou seja, o IBAMA só nega quando de fato existem complicações muito graves e que podem colocar o meio ambiente em risco. Muito bem, a Basília Rodrigues vai participar com a gente então dessa entrevista. Basília. Oi, obrigada Luciana, obrigada Agostinho por ter aceitado o nosso convite de entrevista. Então, uma informação super importante que o senhor traz aí para o Brasil Meio-Dia é que essa licença autorizando o início das pesquisas na Bacia Potiguar só foi assinada hoje, né, de manhã. A notícia veio na semana passada, mas formalmente só hoje o IBAMA então deu ok, pode começar as pesquisas, né? A minha pergunta é no seguinte sentido: como que o senhor reage à crítica de que o IBAMA está atrapalhando o Brasil, atrapalhando o desenvolvimento daquela região que é considerada um novo Eldorado do petróleo brasileiro, uma nova fronteira de exploração de petróleo que poderia ser magnífico, né? Gigante para a nossa economia. O IBAMA está sendo uma pedra no caminho dos investimentos no Brasil? Basília, boa pergunta. Na verdade, longe disso. Hoje a gente tem, sendo licenciado no IBAMA, 3.400 empreendimentos. Nós estamos licenciando as obras do PAC, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, estamos licenciando usinas termoelétricas. Enfim, o IBAMA é hoje a principal agência ambiental federal e o seu setor de licenciamento está preparado para licenciar grandes empreendimentos.
Como eu disse, nós temos hoje 3.400 empreendimentos sendo licenciados, inclusive empreendimentos já da transição energética. Nós estamos licenciando hoje 78 projetos de parques eólicos de produção de energia dos ventos em alto mar, sendo diversos deles da própria Petrobras. O IBAMA só nega uma licença quando tem uma insuficiência de dados, de informações, quando existe um risco ambiental muito grande, quando a viabilidade ambiental não está demonstrada. Nesse caso específico do lote 59, localizado na foz do Rio Amazonas, nessa região conhecida como Foz do Amazonas, que fica a 170 quilômetros de Oiapoque, quase 800 quilômetros de Belém, uma série de problemas foram encontrados. A Petrobras fez um pedido de reconsideração da negativa de licença que foi emitida, enfim, pelo IBAMA, e o IBAMA está analisando. Nesse momento, a gente está analisando, inclusive, algo bastante grandioso, que é a etapa 4 do pré-sal. Só para se ter uma ideia, a gente tem aí uma autorização para a Petrobras na bacia de Campos, Santos e Espírito Santo, da ordem de quase 120 poços novos todos os anos. Então, o IBAMA nunca atrapalhou a produção de petróleo no Brasil, mas o IBAMA faz o seu trabalho de forma técnica, bastante rigoroso, para garantir que a produção de petróleo possa se dar de forma sustentável. Seria muito ruim, por exemplo, para a imagem do país, dizer que a produção do petróleo no Brasil é feita sem licenciamento ambiental, ou seja, sem critérios mínimos de qualidade ambiental. Rodrigo Agostinho, muito rapidamente, a Petrobras, ela está perto, o senhor acha, de conseguir se adequar, então, para conseguir esse pedido de exploração na foz do Amazonas? É muito difícil isso? Bem, eu não posso falar pela equipe técnica do IBAMA, a equipe está debruçada sobre os estudos que foram apresentados pela Petrobras. Respostas nós teremos provavelmente num espaço relativamente curto. São estudos bastante complicados, envolvem a modelagem das marés, envolve uma série de situações, envolve a elaboração de um plano de emergência individual da empresa, envolve uma nova avaliação pré-operacional. Então, não é algo tão simples. A equipe técnica do IBAMA trabalha diuturnamente para poder encontrar as melhores saídas, as melhores soluções. Como eu já disse várias vezes, o IBAMA não decide sobre o futuro da exploração de petróleo. O IBAMA não faz política energética. O IBAMA analisa caso a caso cada empreendimento. E a gente não faz óbice quando os estudos apresentados demonstram a viabilidade. Então, nós não temos ainda uma previsão, não temos ainda uma informação se será favorável ou não, no caso específico da Foz do Amazonas. O IBAMA sempre deixou muito claro que é uma região nova de exploração, uma região que faltam dados. A Petrobras apresentou novos estudos e agora a equipe técnica vai fazer o seu trabalho, e no momento adequado, após a análise dos estudos, o IBAMA deve deixar aí o seu laudo final, a sua resposta. E aí teremos uma outra entrevista aqui. Muito obrigada, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, então, por essa entrevista. Basília Rodrigues, obrigada também. Um abraço, gente. Obrigada a todos. Obrigada.